Tudo que vocês que lutem com a minha vontade de cantar hoje. Ai, Jesus, ai como canta, como canta nada. Buenas tardes, Brasil. Como vocês estão, gentes? Pera, deixa eu ligar uma luzinha aqui pra ficar melhor, pra ficar mais bonito. Vão entrando aí que hoje o papo vai ser profundo, porque vocês acompanharam o rolê, né? A torneira abriu, gente. Essa coisa da fleumática, que aceita tudo, que ouve o povo falar besteira e faz de conta que, tipo assim, cara, nada tá acontecendo. Tem mais não, tá? Acabou. Acabou. E eu quero chamar a atenção dos fleumáticos, porque esse lugar é muito prejudicial. Se você ainda não está tendo prejuízo, você não notou, tá? Você não notou. Direi mesmo, direi para cada um dos 4 temperamentos os prejuízos de você ficar aí refém da sua natureza. Sabendo sempre que cada um funciona de um jeito, né, minha gente? Cada um funciona de um jeito. Então, o prejuízo do fleumático vai ser o oposto do prejuízo do colérico. Então, presta atenção. Bastante atenção no que vamos viver aqui. Então, como é que eu dou o tema dessa live? Me ajuda. Faz alguma coisa. Me ajuda. Qual é o tema que eu dou para essa live? Os prejuízos de você ser refém da sua natureza? Qual é o tema? Amigo e amiga. Gosto, gente, quando tem meninos por cá, ó, o Sérgio, o Tony visagista. Tony, galera do visagismo aí, eu sei que rola uma grande questão, né? Se a gente consegue identificar temperamento, eu até vou fazer um react de uma visagista que ela fala com convicção, que ela consegue identificar o temperamento de uma pessoa só pelos traços do rosto. E ela no vídeo, ela diz que ela é sanguínea. Olha eu dando spoiler. Ela no vídeo, ela diz que ela é sanguínea, mas o rosto dela é de melancólica. Veja só, minha gente, né? O meu rostinho, inclusive, as visagistas dizem que eu tenho um rostinho de melancólica também. Que é maciozinho, um olhinho caído, isso porque tem botox. Vocês pegam uma foto minha antes do botox, meu olho é assim, ó, gente. Deixa eu ver aqui. Os prejuízos de ser refém de si mesmo. Eita ferro, é porque nós não somos só temperamento. Então, não necessariamente ser refém de si mesmo quer dizer que você está refém da sua natureza. Mas serve. Vou colocar os prejuízos de sermos, porque eu também estou incluída, reféns da nossa natureza. Natureza temperamental. É, Brasil, vocês não fazem ideia. Quem já tá aqui comigo faz, mas tem muita gente que sequer sabe o quanto o teu temperamento tá aí, ó, a dianteira da sua vida, te impedindo de ter resultados no mercado de trabalho, te impedindo de ser feliz nos seus relacionamentos, te impedindo de ser satisfeita com quem você é. É um tal de eu não gosto de ser quem eu sou. Ai, porque eu queria ter outro temperamento. Ai, eu sou colérica, mas eu queria ser um pouquinho fleumática. Quem falou que você não pode? Quem falou que você, sendo um temperamento, não pode conquistar qualidades de outro temperamento? Quem foi que te impediu neste lugar? Que determinou que você não pode ser diferente? Quem? Me fala que eu vou fazer um desabafo, tá? Porque eu tô nesse mood. É só você me falar que eu vou o quê? Vou fazer a justiça. A justiça, exatamente isso. Bom, vamos lá. Para quem tá aqui pela primeira vez, eu sou a Fernanda Boaventura, sou a dona desta casa, seja muito bem-vindo. Sou apaixonado por algumas coisas, uma delas muito exposta aqui, que é o tal do café e o tal de Jesus. Essas são duas coisas que, de fato, assim, não de forma concorrente, Jesus está na minha vida de uma maneira única, exclusiva e total. Amo demais Jesus, então tudo que você vir a ouvir de mim vai ter a palavra de Deus, vai ter o cristianismo como base, como fundamento. Sou neurocientista, bióloga de formação, estudante de psicologia. Não sou pastora, sou esposa de pastor Vitor Boaventura, um gatinho e mãe da irmã Aurora.
Ela já é crente, declarada desde a barriga da mãe dela. Exatamente isso. Então, se você está aqui pela primeira vez, sintam-se todos muito bem-vindos. A casa é pequena, mas cabe muita gente. Tenho o temperamento fleumático, descobri isso aos 19 anos e desde então eu passei a ser menos má comigo mesma. Por que, Fernanda, tu era má contigo? Porque eu vivia me comparando. Tu passa por isso aí? Tu passa pela comparação. Veja, eu sou a terceira de 4 filhas. A mais nova, sanguínea. Tem disputa com sanguíneo, gente? Não tem. O sanguíneo vai invadir o ambiente, vai chamar a atenção, vai ter todos os olhares, ele é divertido, engraçadinho, faz todo mundo rir. E estava eu lá, fleumática, balançando a cabeça. E enquanto balançava a minha cabeça, pensava, por que eu não sou um pouquinho igual a ela? Olha como ela é espontânea, olha como ela é divertida. Nossa, olha como a minha irmã sabe envolver assuntos aleatórios, como ela é inteligente, ela fala de política, ela fala de temperamentos, ela fala de tudo e é tão bonito porque as pessoas prestam atenção no que ela fala. E eu tinha, sabe lá o que, assunto para nada. Você tá se identificando? Pois é. Depois que eu entendi que nós éramos diferentes, ela tem um temperamento sanguíneo e eu tenho um temperamento fleumático. Tudo ficou mais fácil entre nós. Porque o que eu comecei a fazer? Modelá-la. Então eu a via fluindo, funcionando no mundo de uma maneira muito atrativa para mim, porque eu amo os sanguíneos funcionando no mundo. E eu comecei a modelar. Quem me conhece na minha adolescência sabe bem que modelei bem Felícia Febrônio. Por quê? Porque Felícia foi para mim o primeiro modelo de vida. Então na minha adolescência eu era aquela adolescente meio divertidinha. Por quê? Natural? Não. Aprendido. Então você pode ser e desenvolver qualidades. E eu estou falando com uma maneira bem grande, assim, ó. Qualidades dos outros temperamentos. Então, não vai chegar a lugar nenhum você tentar ser outra pessoa, tá? Você aceita quem você é, nas suas virtudes, porque todos nós, ao olhar para o nosso temperamento, tem uma lista de virtudes que nos são naturais, faz parte da nossa essência, dadas por Deus, que nos apontam um destino e também reflete a imagem e semelhança do nosso Criador. Porém, também temos fraquezas temperamentais. Não é no mesmo número. As fraquezas são menores. As virtudes são maiores. Logo, quero te convocar a ser guiado pelas virtudes do seu temperamento. É assim que nós trabalhamos no método Fernanda Boaventura. Um meio de dar esperança naquilo que você pode vir a ser, olhando para a tua natureza, trabalhando com as suas virtudes, tá? Então, eu como fleumática que sou, tenho buscado ser ativa e de iniciativa e produtiva como um colérico, porque isso me agrada, porque este lugar que é tão natural para o colérico me beneficia. Hoje eu tenho 41, quase 42 anos e construí um negócio de muito sucesso, de muita relevância, tenho a minha liberdade financeira, porque pude me educar a ser uma mulher de iniciativa, produtividade e foco, como uma pessoa colérica, naturalmente, por esforço, tá? Isso não é meu. Eu realmente preciso me esforçar para ser isso tudo. Mas é fato que me trouxe bastantes benefícios. Olhar para o colérico e buscar essas características que lhe são naturais. E você precisa fazer isso. Olho para sanguíneos e sanguíneos me ensinam a ser otimistas, a ter uma intensidade na vida. Sanguíneos me ensinam sobre leveza. São experts em relacionamentos. Funcionam muito bem com pessoas. Então também aprendi. Quem me vê nas palestras, funcionando no meu negócio como palestrante, sabe bem que eu pareço uma sanguínea. Por quê? Sou leve, divertida, entro no assunto, saio em outro, faço gracinha. Porém, isso também é um esforço. Não sou naturalmente assim. E me sirvo de algumas qualidades do temperamento melancólico.
que se você é melancólica ou melancólico, você sabe e precisa usufruir disso que é tão natural em você. Eu me sirvo da ordem, da organização e da profundidade que o melancólico funciona na vida. Então, essa introdução, sim, porque estamos apenas começando, serve para te convocar a olhar para aquelas pessoas que estão ao seu redor e modelá-las naquilo que elas são muito boas e que pode agregar em você. Antes de você ficar nesse lugar da vitimização, sentada nessa cadeira de balanço aí da vitimização, que não te leva a lugar nenhum, que só fica para lá e para cá, para lá e para cá, parece que está em movimento, mas não produz nada, de ficar se rejeitando, tá? Peraí que eu vou fechar minha porta, que ela começou a me irritar, porque ela tá batendo e voltando, calma. Pronto, então, levante-se dessa cadeira de balanço aí, que fica, ai, porque eu não queria ser assim, porque eu queria ser assado. Você pode. Basta que você se dedique, se esforce. Teu temperamento não é muleta, teu temperamento não é justificativa para você não crescer e avançar e amadurecer na vida. Você precisa ter Cristo como referência de quê? De grandiosidade, de uma pessoa grande, gigante neste mundo, que, portanto, é perfeito. Essa é a estatura que todos nós queremos e devemos chegar. Mas, Fê, o tema da live é prejuízo de sermos reféns da nossa natureza. Pronto, vamos lá. Falei do sanguíneo, falei de algumas qualidades do melancólico, de algumas qualidades do colérico, as quais me servem bem, me ensinam muito, por isso que eu gosto de estar em ambientes em que pessoas são diversas. Eu tenho zero dificuldade com diferenças. Ao contrário disso, né? Me tornei uma especialista nesse assunto de perfil comportamental. Não somente de temperamentos, também como de motivações humanas, entre outras cocitas a mais, porque eu sou uma curiosa sobre pessoas, estudo sobre tudo e, inclusive, a psicologia tem me dado bastante embasamento para eu permanecer neste lugar. Que felicidade saber que você está aqui e que você pode se tornar uma analista método Fernanda Boaventura se você, de fato, se interessa por pessoas. Coloca aí no comentário MFB que a minha equipe vai falar com você enquanto estamos aqui nesta live. Bom, prejuízo de ser refém da sua natureza temperamental fleumático. Vou falar da gente. Fleumático, ele funciona de uma maneira muito pacífica. E, para quem não sabe, tudo que é em excesso pode ser muito perigoso. Então, a paz do fleumático em excesso pode se tornar uma passividade, ok? Então, tudo que é em excesso pode se tornar um prejuízo, pode se tornar um vício, pode se tornar um defeito. O defeito do fleumático é ser pacífico em excesso, tá? Então, quando a gente olha para um fleumático funcionando no mundo, parece que é muito bem resolvido. E, de fato, diante dos 4 temperamentos, é o que tem menos dificuldade em receber e conceber a vida como ela é. É até tido um pouco como acomodado, né? Como uma pessoa, vou falar o termo que meu pai usava. Uma planta, Fernanda, você é uma pamonha, né? Aquela carinha de alface, meio, parece que o mundo não consegue nos afetar, e é verdade. E isso para mim é de grande valia. Eu praticamente não sou afetada pelas coisas que acontecem no mundo. Na minha cabeça é assim, é só a vida acontecendo, vamos tocar, vamos seguir. Só que veja, esse comportamento em excesso coloca-nos em maus lençóis. Direi um mau lençol em que me observo desde sempre. Pessoas nos taxam, falam coisas a nosso respeito, pressupõem coisas a nosso respeito, dizem coisas a nosso respeito que nem sempre são verídicas. E o que a gente faz na nossa natureza, se somos reféns da nossa natureza temperamental, a gente deixa. A gente deixa as pessoas nos taxarem, nos diminuírem. A gente deixa as pessoas nos colocarem no lugar de vilãos. A gente permite que as pessoas pensem e falem o que quiserem a nosso respeito. As pessoas nos
diminuem, nos perseguem, criam mentiras a nosso respeito, tentam abalar a nossa reputação. E quem é que nos defende? Quem? Você que convive ou é uma fleumática como eu. Quem nos defende? Vou dar um tempinho para você responder. Quem é que defende a reputação de um fleumático? Diante de situações bobas e extremas. Como, por exemplo, você, por exemplo, fleumático, que, como eu, pode ser taxado como um filho ingrato, como um filho indiferente, como um filho desalmado. Por quê? Nós teremos com muita facilidade deixar as coisas fluírem. Então, o que acontece com o fleumático? Ele não é tão interessado em se fazer presente. Ele não é aquele filho que vai ficar ligando para a mãe todo dia. Oi, mãe, tudo bom? Como é que você tá? Tá viva? Nós não somos aquele filho que vai ficar ali, dando assistência sempre que a sua mãe colocar no grupo que precisa de um açúcar. Nós não somos aquele filho que vai ficar ligando e falando, mamãe, estou comprando tal coisa, o que você acha? Nós não seremos aqueles filhos que passarão por dificuldade e ficará chorando. Ai, mãe, você não sabe, não tenho dinheiro para pagar meu aluguel. Nós não seremos aquele filho que ligará e avisará, mãe, estou viajando de férias com a minha família, volto daqui 15 dias, tá bom? Me abençoa? Bença, filha, beijo, beijo. Não seremos. E por não sermos, somos colocados nesse lugar de filhos desalmados. De filhos que não se importam, de filhos que não comparecem, de filhos que não dão assistência aos seus pais, de filhos que de repente não honram os seus pais. A gente passa por este lugar. E sabe o que isso, saber disso, que somos colocados neste lugar, provoca em nós? Nada, nada, nada. A gente sequer se dói, se afeta ou se fragiliza nesse lugar. Quer pensar isso? Pensa. O que eu posso fazer se você me enxerga desse jeito? Mas a grande verdade é que nós, como filhos fleumáticos que somos, na maioria das vezes, seremos o que dará suporte específico naquilo que de fato importa. Então, se nossos pais tiverem no lugar de falta financeira, de dificuldade financeira, de dificuldade de querer, estão adoecidos, precisam de alguém para levá-los ao hospital, nós compareceremos com muita presença. Mas engraçado que porque não somos do dia a dia, de ficar no nhenhenhen, no rame-rame, nananana, a gente é colocado como ruim, como desonrado, como desalmado, como indiferente, como aquele filho que não se importa com os seus pais. Curioso isso, né? E aí eu quero te chamar a atenção, viu, fleumático? Porque tem hora que a tampa estoura, que tem que pôr limite, tem que começar a falar. Eu sou desalmada, eu não presto não? Eu sou a filha que não comparece? Eu sou a filha desalmada? Pois é, né? Mas quem custeia mensalmente X reais sou eu, né? Sou eu que pago teu aluguel, né? Tu não lembra disso não, né? Eu sou a filha desalmada? Entendi. Mas quem foi que te levou pro hospital aquele dia que você precisou? Fui eu, né? Entendi. Tu não lembra disso não, né? Esqueceu. Eu sou a filha desalmada? Pois é, né? Mas sou eu, né? Que tô fazendo isso e isso e isso pra você. Às vezes, meus amigos fleumáticos, vocês precisam começar a falar em alto e voz som, em bom som, o que você faz. Porque as pessoas, elas esquecem daquilo que você faz de bom. Basta que você não supere as expectativas delas. Mesmo que seja o seu pai, mesmo que seja a sua mãe, mesmo que seja a sua irmã, mesmo que seja seus filhos, mesmo que seja seu marido. Então comece a falar. Quando você perceber que as coisas estão indo, sabe, passou do limite, vem cá, deixa eu listar aqui tudo que eu sou, tudo que eu faço, não como um meio de jogar na cara, mas como um lembrete. Porque as pessoas, elas esquecem daquilo que a gente faz de bom quando é conveniente. Então, cuidado. Cuidado para você não ficar nesse lugar, quer saber?
eu não mudo ninguém, quer se pensar de mim, pensa. Cuidado, porque este lugar às vezes passa do limite e você é taxado. As pessoas te enxergam neste lugar. Principalmente filho, pai, mãe, esposa, marido, fleumáticos, tá? Segunda situação, que eu preciso convidar você a se posicionar. Você precisa dizer o que não tá bom para você, fleumático. Porque em nome da paz e da falta de meios, de jeito para lidar com conflito, você vai abrindo mão dos seus princípios, dos seus valores, do que você gosta, do que você não gosta. Vai abrindo mão de ser você, porque não quer conflito. Não quero conflito com meu marido. Aí você é permissiva. Você é permissivo. Aí teu marido, desculpa a expressão, tua esposa, desculpa a expressão, porque é muito feia mesmo, é muito deselegante, mas na tua cabeça, tá? Na tua cabeça. E você com a cara de quê? De paisagem, que não muda. Porque refém da sua natureza temperamental, refém dessa apatia, refém dessa necessidade de estar sempre em paz com as pessoas. Só que eu quero te perguntar, existe paz na omissão, fleumáticos? Não existe. Não existe paz na omissão. Porque é nessa situação de permissividade que você acha que está tudo bem e não está. Teu marido, tua esposa, tá falando mal de você à torta e à direita. Inclusive estressados, nervosos, irritados, acreditando que o problema da vida deles é você ser assim, permissivo como você é. E sabe o que acontece com o fleumático quando ele percebe esse movimento? Na cabeça dele tá assim, gente, eu não tô entendendo nada. Ele faz tudo o que ele quer, ela faz tudo o que ela quer. Por que tá irritado? Por que eu não presto? Se eu não me oponho? É por isso. Porque quem muito abaixa já sabe qual é o final desse ditado, né? Pois é. Não dá para ser sem limites. Sua bondade, sua necessidade de paz, de provocar um ambiente agradável no seu lar, com o seu marido, com a sua esposa, precisa de limite. Porque se passar do limite, torna-se permissividade. Aí teu marido te trai, você fala, é mesmo, acontece, né? Aí tu usa até uma frase que passa por aí, todo mundo é traído, né? Chegou a minha vez. Tu perdoa. Trai 2 vezes, perdoa. Você trai, sua mulher te trai, perdoa. 5, 7, 10, filho fora do casamento e você perdoa. Que madura, gente. Olha, não rompe o casamento, né? Olha, não. Permissiva. Permissivo. Se seu marido, se a sua esposa não tiverem consequência do ato de mau caratismo que eles têm tido, porque uma vez trair, né? Não vou dizer que é mau caratismo, mas 3, 4, 5, não. Você, ao invés de estar provocando paz, você está educando as pessoas a tratarem você como qualquer coisa, sem respeito. Você virou uma chacota. Porque refém da sua natureza permissiva, pacífica, que busca sempre estar bem com as pessoas. Vocês estão vendo como isso é grave? Eu estou falando de uma maneira muito particular, viu? Porque eu lido com pessoas que estão em sofrimento. Neste lugar do temperamento. Porque não sabem ser diferente. Fleumático é extremamente tolerante. Só que a tolerância que é positiva passa a ser um defeito, porque vira permissividade. E as pessoas, para serem moduladas nos seus comportamentos, precisam sofrer consequências. E se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Porque eu vi aqui, né? Quem defende o fleumático? Deus. Quem defende o fleumático? Eu defendo o meu marido. E quando é você o vilão na vida dele? Quem defende ele?
Ninguém. Fleumáticos, tá na hora de vocês começarem a levantar-se e se comprometerem em não ser mais refém da sua natureza, porque prejuízos estão sendo gerados a partir disso, na sua vida. Você imagina como é que os seus filhos te enxergam nesse casamento de permissividade? Você já imaginou como é que sua filha te enxerga, mulher, aceitando tudo que seu marido faz com você? Você já imaginou? Porque não está resvalando só em você, na sua família, nos seus filhos. Levanta, se posiciona. Não gostei, estou indo embora. Quem você pensa que você é para fazer isso comigo? Dê um basta. E dê na primeira vez. Que aí você vai ensinar as pessoas a te tratarem. Se ele tiver que errar pela segunda, ele vai saber que existe consequência do ato falho dele. Não seja uma pessoa que simplesmente aceita tudo de todos. Porque há uma grande tendência do fleumático agir desse jeito. Mas tem jeito, viu? Tem jeito. Você que me escuta e se identificou com essa historinha, com esses exemplos que eu tô dando aqui, tem jeito. Teu temperamento não é justificativa, teu temperamento não é sentença, teu temperamento não é argumento para você continuar do jeito que você está. Só estou te chamando ao ato de bravura para que você se rebele contra essa situação que você se colocou. Você não é vítima também não, tá? Você tá nessa situação porque quer. Se você não sabia, eu vou te contar agora. Você tem meios de não ser mais essa pessoa permissiva. Porque agora você precisa se defender, tá? Você não é mais uma criança que precisa que seus pais te defendam. Coléricos, para dar um contraponto, né? Porque eu falei de um lugar, de um fleumático, que é o oposto do lugar do colérico. Qual é o prejuízo que o colérico enfrenta em ser refém da sua natureza temperamental? Quem é o colérico? O colérico é essa pessoa produtiva, reativa, firme, forte, excelente em tudo que faz, posicionado, extremamente objetivo e assertivo, prático, zero paciência com rodeios e extremamente focado, determinado, obstinado, apaixonado. Esse é o colérico. Na sua natureza, ele funciona assim sem nenhum esforço. Se você se esforça para ser desse jeito, você não é colérico. Já saiba disso. Mas se isso é a sua natureza, você é assim desde criança, você é sim uma pessoa de perfil colérico. Só que o colérico, tudo que é excesso vira o quê? Defeito, vira um vício, vira prejuízo, causa problemas. E qual é o risco do colérico entrar em excesso e por isso ser o maior prejudicado por agir desse jeito? O risco de ser uma pessoa acelerada demais, de iniciativa demais, de tomar a dianteira demais. Porque um colérico, quando toma a dianteira demais, e geralmente ele faz isso, ele, assim, ó, passa por cima de tudo e todos. Passa por cima. Passa por cima. Não escuta, não pede conselho, nem sequer planeja ou estuda o ambiente. O colérico, quando passa por cima, porque tem excesso de autoconfiança, essa necessidade dele de entrar em ação, ele se prejudica. Porque as pessoas vão começar a te olhar como uma pessoa arrogante. Porque tu não precisa de ninguém, né? Não pede conselho para seu ninguém, sequer planeja alguma coisa, entra em ação e vai atropelando quem tenta te parar no meio do caminho. Prejuízo para você. Porque as pessoas começam a te tratar e te taxar como uma pessoa arrogante, soberba, orgulhoso, orgulhosa. Você é, não necessariamente. Mas o teu excesso de autoconfiança te torna uma pessoa que se posiciona como autossuficiente. Pessoas autossuficientes não precisam da ajuda de ninguém. Aí quando o colérico tenta levantar a mão e falar, tô cansada,
tô cansado, eu cuido da vida de todo mundo. Ninguém se propõe. Tu não precisa de ninguém? Sabe? É prejuízo para você. Então, o que você precisa fazer? Começar a baixar a tua bola. Baixa a tua bola. Ninguém é autossuficiente nesse mundo, colérico. A autossuficiência é uma ilusão vendida por Satanás. Para beber esta água, ainda que eu vá lá e não precise de ninguém para me servir, alguém teve que criar esse copo, eu preciso de alguém que tenha criado esse copo. Bobo esse exemplo, bobo, hein? Bobo. Então para de olhar para as pessoas que estão ao seu lado, sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, e tratá-los como se eles fossem indiferentes na tua vida. Para de se achar a pessoa mais importante desse mundo, mais inteligente desse mundo, que todo mundo tem que, né, fazer reverência a você, porque você é semideus, né? É assim que você lida. É assim que você é visto. E você não é. Você sequer chega perto de ser alguma coisa próxima a Deus. Até o que você carrega foi Deus quem te deu. Então não tem pra que você se prejudicar agindo desse jeito. Calma. Calma, o mundo não vai acabar se você protelar ou andar, ao invés de andar 80, andar 60. Os seus planos não vão ser prejudicados se você parar e perguntar, esposa, você gostaria que eu te desse de presente isso que eu escolhi para você? Gente, quantas vezes no início do meu casamento eu escolhia um presente, o Vitor ia lá comprava outro, porque na cabeça dele eu não sabia nem escolher o meu presente. Ele que sabia. Obviamente que quando ele chegava com um presente, cadê a minha animação? Não existia. Porque eu sequer fui ouvida num presente que é meu. Porque na cabeça dele, eu devia beijar o chão que ele pisa. Por quê? Ele foi lá e me deu um presente maravilhoso, porque eu nem sequer soube escolher um presente. Minha gente, coloque-se do lado de cá, como é que é conviver com você? Sem ilusões, com honestidade, objetividade em excesso, liderança em excesso e autossuficiência não é fácil de lidar. E você, presta atenção, olha o que acontece na cabeça do colérico, ele não consegue compreender quando ele é abandonado, quando ele é criticado, quando as pessoas vêm reclamar da postura dele, porque na cabeça dele, ele é muito bom. Ele é muito bom. Na cabeça dele, como assim você tá reclamando? Eu fiz tudo certo. Eu fiz mais do que você merecia. Na cabeça dele, tu devia estar, colocando uma estátua dele. E todo dia beijando o pé dessa estátua. Ele não entende. Por isso que na maioria das vezes, quando eu falo de colérico, algumas pessoas associam ao narcisista. Mas não são narcisistas. Porque pro colérico, ele se entrega e age como doação. Então, se ele tem que comprar um presente para ele ou para você, ele vai escolher comprar o presente para você. Só que é o presente que ele escolher. Não o que você quer. Então, coléricos, prestem atenção nisso. Procurem ser prontos, estarem prontos, agirem de forma acelerada no exame de consciência. Não é pensar um pouquinho para falar. É de repente nem falar. Porque você é fogo, associado ao temperamento fogo. O fogo, ainda que esteja apagado, ele já queimou alguma coisa. Ele já produziu ali algum dano. Então você precisa se prevenir da sua ira. Você precisa se prevenir da sua soberba. Você precisa se prevenir da sua autossuficiência. Como, Fê? Buscando humildade, uma humildade verdadeira.
Não é uma humildade que se diminui intencionalmente, mas é uma humildade de quem reconhece, eu não sou tão bom assim. Eu não tenho que decidir tudo. Pessoas estão ao meu redor para serem vistas e ouvidas. Eu preciso da minha esposa, eu preciso do meu marido. Ainda que pareça que eu funcione sem eles, eu preciso dele. Principalmente você, mulher colérica, que tende a diminuir os ganhos e os esforços do seu cônjuge. Você precisa deles. Porque todo mundo precisa de todo mundo aqui. A sua prontidão em questionar a sua realidade. Porque existem outras realidades que não a sua. E de repente você precisa considerar a realidade da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, do seu chefe, dos seus colaboradores, do seu pastor. A via espiritual para o colérico ela é necessária. Mas o exame de consciência precisa acontecer 2 vezes por dia. O que é exame de consciência? É eu agora, 1h da tarde, olhar para a minha manhã e pensar, eu agi corretamente neste dia? Eu agi corretamente neste dia? Eu fui um pouco como Cristo neste dia? Esse prejuízo de ser refém da sua fraqueza temperamental te coloca neste lugar de necessitar fazer esse exame de consciência para que você seja melhor para os seus. Para que você seja melhor para o seu filho, para que você seja um modelo para os seus filhos, para que você seja um modelo para os seus liderados. Claramente, né, gente? Eu tô falando aqui sempre de pessoas imaturas, né, que não estão ordenados, que não estão educados no seu temperamento. Tanto é que é prejuízo de sermos reféns. Quem é refém não amadureceu, porque quem é maduro não é mais refém. Já está à dianteira a personalidade. Claramente. Claramente. Tá? Então, coléricos, vocês precisam mostrar-se pela via da generosidade que vocês carregam no peito. Vocês precisam ser esta vela que se consome para iluminar. Vocês precisam guiar essa objetividade, essa necessidade de entrar em ação, essa liderança dianteira em prol de servir, não ser visto. Diminuir, não crescer. Entendeu? Entendeu? Entendiu? Entenderam? E eu tô longe de ser um hate de um colérico, tá? Eu amo os coléricos. Quem me acompanha sabe disso. Eu sou até chamada a atenção. Ai, Fernanda, você fala sempre bem, você sempre defende. Mas eu tô falando dos prejuízos de ser você. Para que você preste atenção. E domine isso dentro de você. Falei do fleumático e trouxe como contraponto o colérico. Vocês percebem que é o oposto? O prejuízo do fleumático é permissividade, o prejuízo do colérico é excesso de liderança, de autossuficiência, de firmeza. Meu Deus. E aí a gente vai falar do sanguíneo. O sanguíneo é este ser que envolve, permeia o ambiente, acessa o nosso interior com muita leveza. A gente quer estar perto, ele é divertido, ela é espontânea, falante, entra em assuntos atrás do outro, nos seduz com a fala, porque provoca em nós um certo fascínio, no seu olhar que brilha, nos convida à vida. Eu amo sanguíneos. Vê-los fluindo na vida de forma madura é um presente, porque agrega, acolhe, traz para perto, levanta. Eu amo. Mas a gente vê o prejuízo de ser refém da sua natureza sanguínea. Porque esse excesso de diversão, de prazer na vida, de espontaneidade, de criatividade, de estar sempre né? Esse excesso leva você a viver uma vida desregrada, refém dos prazeres, refém dos seus gostos e desejos, refém das suas emoções. Entre altos e baixos, começa lá em cima, empolgado, mas é movido à motivação. Então, se
não é tão legal, se não tá tão divertido, se o casamento não tá tão legal assim, entrou em crise, qual é a sua tendência? Fugir. Desistir. Propor divórcio. Parar no meio do caminho. Vivendo uma vida em busca de gostos, sensações, prazeres, emoções. Quem é que constrói alguma coisa assim, gente? E aí está o prejuízo na vida dos sanguíneos. O que você constrói de permanente, sustentável, consolidado, vivendo assim? Fica sempre no mundo ideal, né? No gostoso, no plano. Tem sempre uma grande ideia, né? E eu ensino isso no método Fernanda Boaventura. Então, se você quer se tornar uma analista para colaborar, primeiro com o seu processo, de não ser mais refém da sua natureza, e ainda ganhar dinheiro com isso como uma profissional reconhecida pelo MEC, coloca aí MFB. O sanguíneo, sem perceber, a vida dele vai passando. Vai passando. Quando ele olha para trás, ele toma um susto. Geralmente é o que mais tem crise existencial. Mas o problema é que a crise passa rápido, porque ele se distrai com outras coisas, né? Então ele sonha em ter o corpão, mas só sonha. Ele sonha em ser um sucesso relevante, só sonha. MFB, tá, gente? Método Fernanda Boaventura. Fica salva no meu canal do YouTube. Aí a gente olha para o sanguíneo nessa necessidade de viver sempre o que é gostosinho, prazeroso, sem rotina, sem comprometimento, sem essa disciplina que a vida adulta exige, e vê que ao longo da trajetória dele, aquela alegria que era natural, ela vai indo embora aos poucos. Por que a tua alegria está indo embora, sanguíneo? Porque você não é feliz com a vida que você tem construído. Você olha para trás e fica pensando, nossa, mas eu prometi tanto, eu tenho tanto potencial, eu tenho tantas ideias, eu sou tão otimista, as pessoas amam quem eu sou, eu tenho tantas habilidades, mas eu estou frustrado. As pessoas parecem que não me respeitam. Minha esposa me olha sempre como uma criança que nunca vai crescer, irresponsável. Meus filhos não veem em mim a autoridade. Meus liderados perderam o respeito, porque eu fiz tanta proposta e não cumpri nenhuma delas. Você começa a questionar quem você é. Aí o que você sofre? Insegurança. Você começa a achar que você é um impostor. Porque você fala bem, você convence bem as pessoas. Mas quando você bate com os seus resultados, você se acha uma impostora. Você sofre. É por isso que nós precisamos dominar a nossa natureza, é por isso que nós precisamos amadurecer. Porque um sanguíneo maduro, ele não sofre, ele nos serve com alegria. Ele nos serve com entusiasmo, ele nos serve com seu otimismo. Ele torna o ambiente agradável porque não fala de si. O que você precisa fazer? Se disciplinar. Não ser refém dos seus desejos. Hoje eu tô com vontade para academia. Hoje eu vou. Fico lá 2h30. Passo 3 dias sem ir porque não me deu vontade. Você não pode ser refém das suas vontades. Você precisa ser refém do seu plano de vida. Qual é o seu plano de vida? Sanguíneo, sanguínea. Qual é o teu plano de vida? Seja subordinado. Seja escravo do seu plano de vida. Tô com vontade ou sem vontade, o meu plano de vida é esse, eu vou continuar. Lendo, estudando, me tornando uma pessoa melhor, indo para academia, comendo direitinho.
investindo no meu casamento, porque eu casei para a eternidade, eu não casei para separar. Fazendo o meu devocional, ainda que eu não esteja entendendo nada que a Bíblia está dizendo. Sendo firme e amoroso com os meus filhos, porque eles precisam ver em mim uma autoridade de pai, não uma autoridade de amigo. Você, mulher sanguínea, seja comprometida, escrava da sua agenda. Ela tem que acontecer. Chova, faça chuva ou faça sol. Se programou para acordar às 6 da manhã, acorde 6, não 6h40. Falou que ia, vá. Mesmo que você tenha que se rebolar nesse dia para cumprir a tua palavra, cumpra. Porque as pessoas te enxergam como uma pessoa descompromissada, infantil e muitas vezes irresponsável, porque você não se disciplina. E como você fala, né, o que pensa, né, as pessoas vão começando a te colocar nessa caixinha. Ah, isso é uma sem noção. Mas você não é sem noção. Você não é sem noção. Não permita que as pessoas te coloquem nessa caixinha. Assim como o colérico não tem que ser colocado na caixinha do que é grosso. Assim como o fleumático não tem que ser colocado na caixinha do preguiçoso. Não aceitem. Ok? E para fechar, que já me alonguei demais, melancólicos, que está no contraponto, no extremo oposto do sanguíneo. O melancólico é esta pessoa leal, comprometida, organizada, profunda, sensível, extremamente artístico, está sempre enxergando o mundo com as suas próprias verdades, afirmando sempre alguma coisa, mas afirmando para dentro. Assiste o mundo de uma forma muito profunda, observadora, porém construindo conceitos estabelecidos na sua própria mente. De situações que para ele soaram desse jeito, não necessariamente é a verdade. Então, quando a gente olha para o melancólico funcionando no mundo, a gente se serve muito dessa ordem, dessa profundidade, dessa rotina que nos dá segurança. É lindo demais ver aquele que não é refém da sua natureza fluindo nas suas virtudes melancólicas. Mas todo excesso vai causar prejuízo. E qual é o prejuízo que o melancólico está trazendo para a própria vida? Por ser refém, por não se educar, por não amadurecer. Sofrimento. O seu sofrimento melancólico está no lugar de achar que não é o suficiente, porque busca sempre perfeição. O sofrimento do melancólico está em ser e querer parecer sempre o melhorzinho, o mais dedicado, o mais zeloso, a melhor filha, a melhor aluna, a melhor funcionária, a melhor chefe, a melhor esposa, o melhor marido, o melhor membro da igreja, o melhor discípulo de Cristo. Que sofrimento, né? Buscar ser perfeito o tempo inteiro. Que sofrimento. Não sei se você já percebeu, mas o melancólico, ele tende a ter dificuldade de sorrir. Com verdade. Um sorriso sincero. Um sorriso genuíno. Porque o mundo é pesado demais para o melancólico. E é melancólico e é pesado por quê? Porque se cobra demais. Você, melancólico, é o seu maior algoz. Você, melancólico, é o seu maior crítico. As pessoas te amam, te aplaudem e você não acredita nos aplausos, você não acredita no amor delas. Porque para você tá sempre faltando algo. Não, eu vou corrigir. Melancólicos não guardam rancor.
Melancólicos têm memória. Não necessariamente rancor. Memória com certeza. Rancor não. Nem o colérico nem o melancólico pode ser colocado na caixinha dos rancor. Não são rancorosos. Posso te dizer com muita convicção que tem muito mais sanguíneo rancoroso do que melancólico. Mas isso é um erro de pedagogia, né? De modo de ensinar. Associar, parece pedagógico, né? Associar memória a rancor, mas não é verdade. Isso é um equívoco. Precisa ser corrigido. Tanto é que eu tô te corrigindo, tá? Meu amor. Mas melancólico, olha pra mim. Você precisa parar de se prejudicar nesse lugar. Como, Fernanda, eu quero. Começa a ser vulnerável. Eu sempre passo como tarefa para os meus atendimentos como analista de temperamentos que eu quero que você se torne a próxima analista de temperamentos pelo meu método. Coloca aí MFB para você ser contactada pela minha equipe. Eu sugiro que você assista um documentário que está no Netflix, tem livro sobre ele, da doutora Brené Brown, uma pesquisadora, e ela construiu essa narrativa por meio de muita pesquisa, então tem fundamento, tá? Antes que os melancólicos fiquem afirmando, duvidando, tem fundamento, foram anos de pesquisa, e ela gravou, tá na Netflix, o documentário A Coragem de Ser Imperfeito. Serve muito para os melancólicos. Assista, se dê isso de presente, se esforce em ser vulnerável, se esforce em não ser a melhor pessoa da turma. Tá tudo bem se você não for. Esse peso está em você, dado por você mesmo. Não necessariamente as pessoas estão esperando isso de você. Saia desse lugar. Se torne vulnerável. E você vai ver a leveza que vai brotar do teu peito. Um sorriso genuíno que vai brotar da tua alma. Faça isso por você. E aí, essa opinião aqui, ó, que eu já tô lendo, é chato. Melancólico é chato, melancólico é difícil, melancólico tá sempre reclamando. Essa impressão que as pessoas têm tido de você é responsabilidade sua. Porque sempre que você pode, você pontua o que deu errado, né? Pra quê? Pra que isso? Não precisa. Se libera desse lugar. É porque eu preciso ser realista. Não, você não precisa. Às vezes as pessoas querem ser iludidas mesmo. Tem aquela máxima, né? Se eu não tenho nada para edificar, eu fico em silêncio. E aí, geralmente, o melancólico, ele funciona com bastante expansividade com pessoas que ele conhece. Na intimidade fala demais, reclama de tudo, é raivosinha, nervosinha. Teu marido, teus filhos que lutem. Não pode. Senão você vai trazer um peso para o ambiente familiar desnecessário. Não precisa exigir que a casa esteja sempre arrumada, que seu marido esteja sempre perfeito, que seus filhos tirem sempre nota 10 e sejam elogiados por todo mundo. Não precisa. Não precisa. Isso está longe de ser uma vida feliz. Seja vulnerável. Tenha coragem de ser imperfeito. Tenha coragem de ser imperfeita. E aí você não vai mais trazer prejuízo para si mesmo, tá? Questione as suas verdades. Melancólico, ele acha que você tem que adivinhar o que ele está pensando. E como ele já concebeu aquilo como verdade, o que acontece? Você fala e ele já tem a verdade dentro dele. Não vai acreditar. Aí você fala, tentando convencê-lo de que existe outra verdade e ele não é convencido. Então questione as suas verdades. Nem sempre a maneira com que você sentiu é real. E aí o que você precisa fazer? Dar a possibilidade das pessoas
se explicarem no lugar que você as colocou. Porque é muito comum que você, melancólico, desapareça da vida das pessoas porque você se chateou, concebeu verdades sem dar sequer a oportunidade para a pessoa se explicar, no mal entendido. E aprenda a expressar as suas verdades. Porque nem sempre, raramente, né? Nem conheço quem faça, as pessoas não leem mente. Então você tem que dizer. Você tem que aprender a expressar-se. No tempo certo e da maneira correta. Tá? Sem amargura. Você vai sair desse lugar que as pessoas têm te colocado. De ser chata, chato, difícil. Tem que pisar em ovos, porque tudo dói, né? No melancólico. Você não precisa ser assim. Ok? Gente, olha. Se vocês levaram isso pro coração, você que está ouvindo falar de todos os temperamentos, que ficou aqui o tempo inteiro, tenha mais empatia. Para de ficar apontando os outros no defeito deles. A gente tem mania de estar sempre elevando fraqueza. A gente vê uma pessoa raivosa e fala, ih, é colérico. Nem todo mundo que tá com raiva na rua é colérico. Mas a gente põe, rotula, inferioriza, estigmatiza. Não precisa. Não é assim que tem que ser. A gente tem tanta potência. O ser humano pode se tornar aquilo que ele quiser, inclusive ser santo como Jesus é santo. Toda vez que você rotula, que você diminui, que você estigmatiza, a ferramenta deixa de ter validade. A ferramenta dos 4 temperamentos deixa de produzir benefícios. O que eu estou dizendo aqui? Você pode se tornar o que você quiser, mediante esforço, mediante decisão, mediante meios de ferramentas. Não à toa eu criei o método Fernanda Boaventura, para terem profissionais para te guiar nesse processo. Então, por favor, você que está aqui me acompanhando, não vá para fora apontando fraqueza dos outros. Seja um agente de boas novas. Quando se deparar com um melancólico, diga a ele tudo de maravilhoso que ele é, ainda que você não veja. Diga a um fleumático tudo de maravilhoso que ele é, ainda que você não veja. Diga ao seu marido colérico tudo de maravilhoso que ele é, ainda que ele ainda não esteja sendo. É assim que a gente extrai o melhor do outro. É assim que a gente quer ser visto, não é? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, fleumático, se posicione. Para de ficar deixando as pessoas na sua cabeça. Melancólico, começa a trazer vulnerabilidade. Colérico, baixa a bola. E sanguíneo, se comprometa. Sobre o seu método, como faço? Tem turma? Tem turma. Caixinhas de doce? Só escreve aqui MFB de bola. Ou então vai lá no meu direct que a gente continua essa conversa, tá? As aulas que acontecem aqui ficam salvas, mas não no meu Instagram, vão ser salvas no meu canal do YouTube, tá? A Fernanda Boaventura, já, mais tardar no final do dia, já estará lá para vocês. Compartilhem, entreguem esse conteúdo para as pessoas que você ama e seja um agente de transformação por onde você passar. Amo vocês. Fiquem com Deus.